sua graça minha alma transformou, mas Jesus veio me remir, com sua graça minha alma transformou. Oh, que alegria me encheu, todo meu ser tomou. Que mais farei se não clamar? Cristo me libertou. Indo no estreito trilhar e confiando em Cristo Jesus, coisas velhas ficam pra trás, nova vida desfruto em sua luz. Coisas velhas ficam pra trás, nova vida desfruto em sua luz. Oh, que alegria me encheu, todo meu ser tomou. Que mais farei se não clamar? Cristo me libertou. Oh, que alegria me encheu, todo meu ser tomou. Que mais farei se não clamar? Cristo me libertou. A promessa já foi dada, vou vos preparar lugar, mas a entrada só podemos pela graça acessar. Meu esforço nada vale, uma chave não dará, a travada fechadura só seu sangue abrirá. Ante o trono lá na glória se eleva essa canção, pelos santos reunidos só seu sangue dá perdão. Não por minhas próprias forças, pois não há bondade em mim, a justiça da minha alma para Deus é sem valor. Há somente uma forma de entrada no porvir, só a chave do seu sangue esta porta vai abrir. Mesmo que o diabo tente, não me pode acusar, pois o preço já foi pago, minha ficha limpa está. Meu pecado foi coberto e agora livre sou. A defesa do meu caso
transbordo louvor em meu coração, erguerei minha voz ao Senhor. Da perdição minha vida tirou e me ensinou a cantar. Digno do meu louvor, tu és digno de todo meu louvor. Me prostro aqui, adorando só a ti. Senhor, és digno, digno de louvor. Eu canto louvores por teu amor, teus preceitos meus pés guiarão. Tua graça e mercê não podem cessar, teus braços me susterão. Digno do meu louvor, tu és digno de todo meu louvor. Me prostro aqui, adorando só a ti. Senhor, és digno, digno de louvor. Bom dia a todos. Todos sois bem-vindos na manhã de hoje. Bom dia aos irmãos que nos acompanham pela internet. Graças a Deus pela oportunidade de louvarmos, cultuarmos ao nosso Deus nesse dia maravilhoso. Convido a todos que possam colocar o seu celular no silencioso ou desligá-lo para evitarmos qualquer constrangimento durante a mensagem. E os irmãos em casa vão estar acompanhando na tela o nosso versículo e eu estarei lendo Romanos 5, 1 e 2, nosso versículo desse ano. Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Graças a Deus, vamos iniciar o nosso louvor. Número 59, voz de melodia. 59, abrigo da rocha. Tem o seu voz de melodia na parte de trás do banco, não temos a projeção. Os irmãos de casa terão a projeção, mas nós aqui vamos acompanhar no nosso voz de melodia. 59, voz de melodia. Jesus amoroso, fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha, responde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha, me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em plácido amor e cobre-me com sua mão. E cobre-me com sua mão. Jesus amoroso e fiel Salvador, consola o meu coração. Me firma os pés, nada pode abalar, e sempre segura minha mão.
No abrigo da rocha me esconde ao calor, bem árida terra de sol. Oculta minha alma em plácido amor e cobre-me com sua mão. E cobre-me com sua mão. Hora de bênção de Deus, nos lábios me ponho louvor. Cantando exaltas, tornarás excelsa minha salvação. No abrigo da rocha me esconde o calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em plácido amor e cobre-me com sua mão. E cobre-me com sua mão. Amém. Vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado a Deus pela tua proteção nessa semana, em nossos trabalhos, afazeres, na nossa vida, Deus, por esse mundo hostil. Obrigado pelo teu cuidado até aqui, tem nos guardado, protegido, nos sustentado física, espiritual e materialmente. Deus, somos gratos pela salvação que nos une em Cristo, que tu possa na manhã de hoje receber nosso louvor, prepara os nossos corações para que a tua palavra possa nos exortar, corrigir, desafiar a continuar te servindo, seguindo, Deus, aguardando o teu chamado, o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para estarmos eternamente na tua presença. Obrigado pela presença de cada irmão que está aqui reunido nessa manhã, nesse culto, também aqueles que nos acompanham pela internet, que tu possa receber o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo aquilo que tu representa na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, que seja um dia de salvação na manhã de hoje, pela pregação da tua palavra. Em nome de Cristo, que eu oro agradecido. Amém. Todos sois bem-vindos, graças a Deus. Bom Júlio, Dona Bete, Túlio, prazer vê-los recuperados do Covid. Deus tem protegido, tem guardado. Não somos imunes a essa pandemia, mas temos a proteção de Deus e a vontade de Deus sobre nossas vidas, né? Não esqueçamos de estar orando uns pelos outros. Temos o pastor Juan Carlos Marques, que está internado com Covid. Também, eu acho que é o pai do Márcio, né? Lá de Júlio de Castilhos, que está internado também com Covid, em um estado bastante grave, mas Deus sabe todas as coisas, Deus tudo pode. E a nossa oração é de intercessão uns pelos outros, para que Deus possa, pela sua misericórdia, nos proteger, nos guardar e fazer a sua vontade na nossa vida. Todos os demais são de casa, graças a Deus pelos irmãos. A dona Laurici, mais uma vez, seja bem-vinda. Os demais são de casa. Vamos lembrar os nossos anúncios, avisos. Culto presencial, todos os domingos pela manhã, 9 horas, e 18 horas teremos hoje à noite nosso culto presencial. E na quarta-feira estamos somente com as transmissões via internet às 20 horas. Todas as mensagens são transmitidas ao vivo para aqueles que estão nos acompanhando de casa, não podem chegar por vários motivos, distância ou problemas de grupo de risco, estão nos acompanhando em todos os cultos pela internet. Graças a Deus pela oportunidade que nós temos de, à distância, estar nos cultuando a Deus também dentro daquelas limitações que são impostas. E vamos estar orando para que Deus possa permitir o retorno do nosso pastor também, que estará possivelmente, se não amanhã, terça-feira, retornando da sua viagem de São Paulo. Vamos orar que Deus possa guardá-los na estrada e a retomada das atividades a partir já de quarta-feira com o nosso pastor. Acho que são nossos avisos, chamo o irmão Eduardo para fazer o recolhimento dos nossos dízimos, oferta, promessa de fé. E durante o recolhimento estaremos cantando o hino 289 do nosso Voz de Melodia. Pode passar. Vamos orar então?
Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós lhe damos graças, Senhor, nesse precioso, gracioso tempo. Nós podemos estar aqui reunidos, Senhor, para ouvir, aprender, conhecer mais o Senhor por meio da sua palavra. Nós lhe damos graças, Senhor, pelos cuidados, suprimentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós lhe damos graças, Senhor, pela família que nós somos e temos em Cristo. Nós agradecemos, Pai, que nós temos o privilégio de servi-lo. Um Deus que conhece o nosso coração, nosso pensamento, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Conhece, Senhor, quando nós precisamos, assim, crescer na graça e conhecimento do Senhor, que nós possamos estar nos buscando dia a dia a sua face, por meio da sua palavra, da oração e da comunhão. Nos abençoe, Senhor, tudo que vai ser apresentado nessa manhã, e pedimos, Pai, que o Senhor assim abençoe aqueles que não podem estar em nosso meio. Nós oramos agradecido pelos teus cuidados e também pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a oferta, a dízimo e promessa de fé. Tudo possa ser feito para engrandecer cada vez mais o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É nesse nome que eu oro agradecido. Amém. Amém. 289. Quando as sombras que a noite impõe vem trazer-me receio sem fim, não temerei, pois Jesus, o meu Rei, bem perto está de mim. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui. Medo jamais, Ele dá paz, não temerei com Cristo. Medos que vêm, coisas que eu não sei, que o futuro me pode trazer. Posso confiar, pois Deus vai me dar, eu nada vou temer. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui. Medo jamais, Ele dá paz, não temerei com Cristo. Rei é Jesus, Ele tudo conduz, dia e noite comigo está. Minha alma dê ao controle do Rei, descanso me dará. Não temerei, junto ao meu Rei, nunca me deixa só aqui. Medo jamais, Ele dá paz, não temerei com Cristo. Amém. Obrigado, irmã Fernanda, irmão Guilherme também que tem nos ajudado, irmão Eduardo, pastor Daniel com a mensagem na manhã de hoje. Bom dia a todos. Graças a Deus. Por falha nossa, as crianças podem descer nesse momento. Por falha nossa de comunicação, quinta-feira foi anunciado no grupo dos pastores que o pastor Juan
acabou vindo a falecer no dia então seguinte, aos que os irmãos souberam para orar por ele. Ele morreu então dia 21, foi sepultado já. Mas, por favor, orem pela família dele lá, continuam no campo e que certamente precisa do consolo de Deus para esse momento difícil da perda do seu querido pastor, né? E familiar. Queria também agradecer a Deus por grandes bênçãos que Ele tem nos dado, por ontem ter completado 2 anos de casado com a Lu, no civil, e agora na terça nós completamos 2 na igreja, né, no religioso. Quem esteve lá, com certeza não vai esquecer daquele calor que passou. Foi um dia bem quente, mas graças a Deus nós estamos aí comemorando 2 anos e dou graças a Deus pela minha esposa. Vamos para Marcos capítulo 7. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para Marcos capítulo 7. Nós vamos continuar o capítulo que nós começamos no domingo passado. Domingo passado à noite a gente começou com Marcos 7. Hoje a gente termina Marcos capítulo 7, a exposição do livro de Marcos, versículo por versículo, para que nós possamos ver bem o ministério de Jesus através da ótica que Marcos registrou. Nós, como comentamos, Marcos ele não era um dos 12, nem provavelmente um dos 70, ou dos que ali estavam perto dele, porque nós tínhamos grupos diferentes dos seguidores de Jesus. Tinha a grande multidão, que aí era basicamente qualquer população que estava perto dele, no local onde ele estava. Aí nós tínhamos um grupo de discípulos de Jesus, que eram pessoas que andavam com ele constantemente, mas nem sempre estavam juntos dele, mas constantemente estavam próximo dele, e muitas vezes até foram enviados para poder fazer missões e levar o evangelho do reino aonde eles estavam. E o grupo dos 12, que era aquele grupo mais fechado, ou que andava mais perto dele realmente, os apóstolos, que eles foram chamados depois, porque foram enviados para continuar o ministério de Cristo. E dentro desses apóstolos haviam 3 também que andavam mais perto de Jesus. Então Jesus tinha essas camadas diferentes de seguidores. Isso não significa que ele tinha partidarismo nem nada, mas que ele sabia que era importante tratar em grupos maiores, menores, e ele ia ensinando através desses grupos. E aqui ele está mais uma vez trabalhando e levando o evangelho a toda a criatura. Nós vamos ver algumas histórias interessantes. Nós vamos ver histórias de 2 milagres hoje pela manhã que Jesus exerceu, e o título da mensagem de hoje é Tudo o que ele faz é maravilhoso. Tudo o que ele faz é maravilhoso. Nós vamos ver que as pessoas aqui tratadas, os focos aqui que nós temos nessa manhã, são pessoas de contextos diferentes, são pessoas que estão em locais diferentes, são pessoas que têm problemas diferentes, mas que tiveram algo em comum. Elas encontraram com Jesus. Por mais que as situações eram completamente adversas e cada uma das suas peculiaridades, nós encontramos uma linha, um ponto de união em que todas essas histórias fizeram um só contexto, que era terem se encontrado com Jesus. E no momento que houve o encontro dessas pessoas com Jesus Cristo, tudo mudou. No momento em que isso aconteceu, tudo mudou. Então vamos ler o texto de hoje, Marcos capítulo 7, começando no versículo de número 24. E nós vamos até o final. Marcos 7, versículo 24 até o final. Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom
tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta tua palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina atirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, respirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recordava, tanto mais eles o divulgavam. Quanto mais o recomendavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo o que ele tem feito é esplendidamente bem. Não somente faz os surdos ouvir, como falar os mudos. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã. Agradecemos, ó Pai, porque mais uma vez estamos abrindo as Escrituras e as Escrituras nos enchem sempre de esperança, Pai. Muitas vezes nossas vidas nos levam a olharmos mais para as ondas do que para o Senhor que está conosco. Muitas vezes nós olhamos mais para os problemas, para as dificuldades, para os empecilhos e não colocamos nossa fé completa no Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez aqui estamos sendo desafiados a mudar esse pensamento. Romanos nos diz que nós devemos constantemente mudar o nosso pensamento, transformando a nossa mente, fazendo com que ela seja cada dia mais diferente. Não diferente para sermos somente diferentes, mas diferente por conhecermos a Jesus. E ao conhecermos a Jesus, isso impactando a nossa vida, transforma a nossa mente. Que o que esse mundo diz ser o certo, ser o jeito normal, ser como as coisas vão sempre acontecer, que não venham a impactar a nossa fé, que deve estar focada 100% no Senhor Jesus Cristo. Não existem empecilhos, impossíveis, nada que o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia não possa mudar. E é por isso que nós clamamos sempre, Pai. E é por isso que a oração faz parte das nossas vidas. É por isso que nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Senhor Deus, porque essa mensagem precisa não somente passar por nossa mente, mas habitar no nosso coração. Nos ajuda, Pai, a lembrarmos sempre, sempre, sempre. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Então, aqui como os irmãos se acompanharam no domingo passado, viram, Jesus ele estava na região de Cafarnaum, a cidade onde ele vira e mexe, ele ia e voltava, era muito normal para Jesus fazer esse movimento de sair um pouquinho, ir para algum lugar, retornava a Cafarnaum, ia mais um pouquinho, ia para outro lugar, retornava a Cafarnaum, e assim ele fazia várias vezes. E aqui, depois de ter aquele tempo exaustivo com os judeus, os fariseus, né, os irmãos podem lembrar que os fariseus de Jerusalém desceram até onde Jesus estava para poder estar tentando desmascarar esse que eles achavam ser simplesmente um falso Messias, uma
mas um insurgente tentando trazer uma nova doutrina. Depois disso tudo, Jesus parte e vai para uma terra distante. Quando a gente vê ele sai de onde estava e vai até Tiro e Sidom, a gente parece que ele foi até a esquina, às vezes a gente lê, não percebe o que ele está fazendo. Mas Jesus ali nessa frase, nós ouvimos ele falando, Jesus foi e andou 35 quilômetros. É muito longe. Para ir para Tiro e Sidom, ali é uma região distante. Dentro do mapa, né, para que os irmãos lembrem, tem o Mar da Galileia, Cafarnaum está bem em cima do Mar da Galileia, e ele vai em direção, eu estou olhando para o mapa, né, então para os irmãos seria assim, ele vai em direção ao mar, a região costeira de Israel, na parte superior, noroeste ali de onde ele estava, porque é ali que fica a região da Ciro-Fenícia, a região onde ele ficava. Então ele vai para Sidom, Tiro e Sidom aqui em cima, e no meio desses dois tem uma cidade que nós conhecemos por outra história, que é a cidade de Serepta, onde a viúva teve aquele milagre acontecido por causa de Elias, lá na história de Elias. Então ele vai para aquela região norte ali, da onde ele estava. É ali onde ele estava indo. Então ele percorre 35 quilômetros. E aparentemente aqui a gente vê uma coisa diferente, porque Jesus ele vai para uma região que não é a região, vamos dizer assim, mais normal para um judeu ir, porque é uma região onde não existem quase judeus puros, vamos dizer dessa forma. É uma região misturada, uma região onde existiam mais pessoas que eram pagãs, pessoas que serviam outros deuses, pessoas que não tinham um relacionamento com o Deus de Israel verdadeiramente. E ele vai para aquela região para se esconder. Teoricamente é o que nós vemos aqui. Ele tenta ir para uma casa para se ocultar, para ficar lá. Existem alguns comentaristas que divergem sobre a razão pela qual ele faria isso. Um deles, né, falou que é possível que ele, após ter sido confrontado pelos judeus, fariseus de Jerusalém, que tinham ido falar com ele, que aquilo havia desgastado ele emocionalmente, que havia tirado dele não dizer assim, as suas energias, mas que aquilo tinha impactado a vida dele e ele queria ir para um lugar distante, e um lugar que fosse menos judeu possível, porque ele acabou de ser confrontado por aqueles que deveriam ser os seus maiores amigos, porque eram os que guardavam a lei. Alguns até falam que talvez naquele grupinho que desceu de Jerusalém, naquele dia, houveram alguns daqueles que, quando Jesus tinha lá pelos seus 12 anos de idade, o irmão provavelmente lembra, ele tinha ido ao templo e ele conversou com alguns deles. Lembra que ele se distancia do grupo onde a caravana que estava voltando para Nazaré, e ele fica lá e depois Maria e José voltam desesperados atrás dele. E aí ele diz, não, eu estou aqui por causa dos negócios de meu pai. Sabiam que era para ser assim? Então, talvez dentro daquele grupo havia alguns que estavam naquele dia, porque estamos 20 anos de distância. Pode ser que eles ainda estavam vivos mesmo. E que eles haviam descido ali e aquilo foi algo que impactou Jesus, ele queria ir para um campo. Outros dizem que a razão pela qual ele fez isso foi porque ele tinha um propósito específico. Mas aí parece estranho. Como é que ele podia ter um propósito específico de uma região como aquela e querer se esconder? O propósito específico provável era que ali ele seria menos reconhecido. E por ser menos reconhecido, ele conseguiria tirar um tempo à parte com os seus discípulos, aquele grupo dos 12, para poder treiná-los. Porque ele sabia que ele também não tinha muito mais tempo aqui na Terra. Então, ele precisava preparar esses homens para que eles pudessem continuar o ministério. Então, são algumas das razões pelas quais as pessoas acreditam que Jesus foi para aquelas bandas. A verdade é que nós não sabemos ao certo. Não tem nada escrito, não tem nada que a gente pode dizer, é isso. A gente só sabe que Jesus foi para lá. E ele quis se ocultar, ele quis ficar num lugarzinho escondido. Porém, ele não pôde. Ele não pôde porque uma mulher veio até ele para poder levar o seu pedido diretamente aos pés de Jesus Cristo. Essa história aqui ela é relatada também em Mateus capítulo 15. Nós vamos fazer alguns vai e voltas no Mateus 15, porque Mateus 15 nos dá alguns detalhes
que Marcos não dá, e Marcos dá detalhes que Mateus não dá, e a gente encaixando as duas histórias, temos uma visão mais completa de tudo que aconteceu aqui. Mas nós vemos que essa mulher aqui, ela foi em direção a Jesus. Ela foi em direção a Cristo. E por que ela Ciro-fenícia, nós vemos aqui a descrição dela, que ela era uma Ciro-fenícia grega, por que ela foi até Jesus Cristo? Em primeiro lugar, porque ela conhecia Jesus. Mas como é que Jesus era conhecido num país que nem era, uma região que nem era povoada por judeus? Vai comigo para Marcos 3. Marcos 3. Marcos capítulo 3, versículo de número 7. Marcos 3, 7. E ali nós temos o seguinte: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, dentro desse grupo que seguiu Jesus ali naquela região da Galiléia, nós temos povo de Tiro e de Sidom. E eles viram o que Jesus fez. Eles viram os milagres que Cristo havia feito. E quando eles voltaram para a sua região, eles não ficaram quietos. Eles continuaram falando: existe um homem lá na região da Galiléia, lá naquela região, que fez isso, isso e isso. E essa história foi tão impactante, porque quando nós vemos essa mulher, ela não era simplesmente, a descrição que é dada para ela, não era simplesmente uma mulher que se desviou, já tinha ouvido o evangelho, alguma coisa assim. Não, a descrição dela é completamente contrária a alguém que poderia seguir a Jesus Cristo. Seria talvez o último perfil de pessoa que iria atrás de Jesus para poder estar buscando dele alguma coisa. Mas essa mulher, ela não poderia perder a oportunidade de Jesus ir para lá. Porque lembra, são tantas coisas que a gente precisa colocar em mente. Ela é mulher, a época dela não era tão fácil. Viajar 35 quilômetros sendo uma mulher não era fácil. A condição física da filha dela não permitia ela sair de longe da filha dela. Mas ali ela tem a oportunidade perfeita. E o que ela faz com a oportunidade perfeita? Ela vai e agarra com as suas duas mãos. Ela agarra a oportunidade com as suas duas mãos. A menina não foi lá, a menina não está lá, mas a história toda dessa menina está focada na fé que sua mãe tinha. Na fé que a sua mãe tinha. Então, a primeira coisa que nós vamos ver nessa manhã é que nós não devemos deixar de ir a Jesus por quem nós somos. Muitas vezes a gente pensa: eu tenho esse pecado, eu sou essa pessoa, eu tenho esse histórico na minha vida, eu fiz isso, e eu penso: eu não vou a Jesus. Eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou alterar essa questão, e aí sim eu vou a Jesus. Não, Jesus não precisa disso. Jesus não precisa que você tenha uma transformação externa. O que Jesus precisa é que você vá até Ele. Vá até Ele. Chegue a Ele com confiança, com fé. E essa mulher, por mais que ela tivesse esse perfil todo contrário, ela não deixou de ir a Jesus. Vai lá comigo, como eu falei, para Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Porque Mateus nos dá mais um detalhe sobre essa mulher. Mateus capítulo 15, versículo 22. Mateus 15, 22 fala: eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. Então, nós vemos aqui mais esse detalhe. Ela era cananeia, grega, Ciro-fenícia. Tá, vamos dividir isso em partes. Cananeia é porque era da família dela. Ela era descendente dessa linhagem. Então, essa é a primeira parte, cananeia. Segunda parte,
a parte grega. Grego aqui não era mais o império dominante. Grego aqui provavelmente estava falando sobre a religião desta mulher. Ela provavelmente seguia os padrões da cultura helenística. Ela tinha esse tipo de adoração a vários deuses. Né? Se o irmão vai ler Atos, vai ler outros livros, vai ver como os gregos procediam com relação ao seu culto. Então, grego, quando fala aqui, provavelmente seja a religião dela. O que ela vivia, qual era a crença que ela tinha. E Sírio-Fenícia era a região onde ela morava. Então, temos essas três coisas: cananeia, grega, Sírio-Fenícia. Ou seja, não foi porque ela não era judeia, porque ela não era de uma das 12 tribos que ela deixou de ir a Jesus. Não foi porque ela ia em uma igreja diferente que ela deixou de ir a Jesus. Não foi porque ela morava numa região que Jesus talvez pensasse que era inóspito para ele. Não foi por isso que ela deixou de ir a Jesus. Ir a Jesus, muitas vezes, somos nós quem colocamos as barreiras e não Jesus. Somos nós que dizemos: eu não posso isso por causa disso, eu não posso isso por causa disso, eu não posso isso por causa disso. Jesus está dizendo: não tem essas barreiras. São vocês que estão construindo os muros contra mim. Não sou eu que estou dividindo vocês. Então, quando nós temos um problema para Jesus, não importa quem nós somos, nós devemos ir a Ele. Nós devemos ir a Jesus Cristo. Chegar até Ele. E sempre que nós formos a Jesus, a gente jamais vai voltar da forma como a gente foi. Jamais vai acontecer de você ir a Jesus e retornar da mesma forma como você foi. Então, o primeiro lugar que nós precisamos ver é que nós não devemos deixar de ir a Jesus por quem nós somos. Segunda razão pela qual nós não devemos deixar de ir a Jesus é porque nós não devemos deixar de ir a Jesus devido ao nosso problema. Ah, mas esse problema é impossível. Nós temos uma conhecida, eu digo conhecida porque eu converso com ela mensalmente, mas eu nunca a vi na vida. A menina que atende na farmácia de manipulação, vende os suplementos para a Luciana, ela vai até na mesma igreja que minha irmã e ela tem uma situação muito difícil. Ela tem uma criança, um filhinho, deve ter uns 10 anos de idade, e ele tem um autismo, e esse autismo está começando a deixar ele muito, muito, muito fora de controle. As medicações já não estão mais acalmando ele. Tudo que eles fazem, às vezes, teve uma vez que eu precisei dela, falei: olha, estou mandando aqui pedido, ela falou: tá, amanhã eu vou olhar sem falta, porque eu estou agora no neurologista. Então, ela tem uma situação difícil. Ela tem 3 filhos, e esse mais novo tem a situação bem difícil. E eu falando com ela e compartilhando minha fé, né, e graças a Deus ela também acredita no Senhor Jesus Cristo. Mas eu falei para ela: não perca a fé de que Deus pode mudar o teu filho. Deus pode alterar. E ela falou: não, mas essa não é uma doença. É uma condição física. Então, não tem como. E eu não queria continuar porque, às vezes, você querer insistir em uma coisa mais machuca do que ajuda alguém. Mas no meu coração eu comecei a orar e lembrar de tantas pessoas que, como a gente vai ler logo em seguida, que também tinham condições físicas. Não eram doenças. Jesus também cuidou dessas pessoas. E mudou essas pessoas, salvou essas pessoas. Mas às vezes a gente pensa: esse problema não tem solução. É uma doença que ninguém sabe cura, é uma deficiência que não há solução nesse mundo, é uma deformidade que não há como alterar. Às vezes a gente coloca esses empecilhos e fala: esse problema é grande demais para ser resolvido. Mas no versículo 26, ali do Marcos, a gente tem a descrição do qual era o problema que ela tinha. Que dizia: e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Essa menina estava possuída por um demônio que atormentava. Esse irmão vai ler outros relatos de pessoas que também estavam endemoniadas. A gente sabe que o perfil é um diferente do outro, mas que as consequências normalmente eram muito graves. As pessoas sofriam muito por causa disso. Muito mesmo. Era uma coisa que não tinha controle, você não tinha o que fazer.
A pessoa estava lá, daqui a pouco começava a se estribuchar, pular, se bater na parede, coçar com pedra o seu corpo e sejam lá os flagelos que a pessoa fazia. Mas ela estava endemoniada. Vai de novo para Mateus, lá só para a gente pegar o detalhe, porque o detalhe da expressão no versículo 22 que Mateus dá é muito, muito mais vivo, porque ele fala: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Não era um demônio qualquer, não era uma situação qualquer, era um demônio que estava acabando com essa menina. E ela fala, Marcos vai chamar ela de filhinha, aqui fala só filha, mas isso provavelmente dá a mesma ideia do que acontece no caso dessa atendente lá, que trabalha na farmácia. Era mais jovem, tinha outros filhos. Filhinha dá essa ideia de ser a menor, de ser a mais jovem. E essa mais jovem, assim, a minha família são só 2 filhos, mas quem tem muitos mais filhos dizem que o mais novo é o mais protegidinho, é o mais que a gente tem mais cuidado, é aquele que a gente tem, que a gente aprendeu com os outros, como é que cuidava, e aí cuida melhor, e também, mas também mima do mesmo, às vezes mais do que os outros já cresceram. Talvez era isso. Era uma filha que tocava muito no coração dela. E ela estava horrivelmente endemoniada. Eu não sei quais são os problemas que você tem na sua vida. O irmão sabe os problemas que você tem. Eu sei os meus problemas, as minhas dificuldades. Eu sei as provações, eu sei a rotina, eu sei tudo. Mas isso não pode ser impeditivo de eu chegar a Jesus. Não pode. Na verdade, isso tem que ser a válvula propulsora, assim como foi para essa mulher. O que fez ela crer em Cristo de que ele podia, porque ela ouviu falar que lá na Galiléia havia um homem que fazia isso. E se havia um homem lá na Galiléia que fazia isso, sim, podia esse homem de novo fazer isso. Porque não foi um passe de mágica, não foi um evento esporádico, foi a presença dele naquele lugar que mudou. E ela tinha um problema gigantesco, mas não foi um impeditivo dela ir a Jesus Cristo. Não sei o seu problema, mas eu garanto que você não deve deixar de ir a Jesus, seja qual for o seu problema. Então, vamos a Jesus. Terceira coisa que nós vamos ver, aprendendo com essa mulher, é que nós não devemos deixar de ir a Jesus por ser algo, de falar com Jesus por ser algo impossível. Vai de novo para Marcos 7, falei errado. Versículo 27 fala: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui diz primeiro, Mateus diz, desculpa, deixa eu pegar aqui, versículo 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Mateus parece fechar o grupo, entendeu? É só os de Israel. Marcos mostra uma perspectiva um pouco maior, mais ampliada, dizendo assim, ele não disse que era somente, ele disse que era primeiro. Mas por ser primeiro, não significa que não pode ser segundo para alguém. E essa mulher, ao ouvir essa informação de que, olha, eu vim para alimentar os de Israel. Eu estou aqui talvez de passagem, eu nem queria ser conhecido, eu nem queria que as pessoas soubessem que eu estava aqui. Eu vim aqui eu estou cuidando dos de Israel. Eu estou cuidando. O pedido parecia impossível. Parecia que Jesus tinha dito para ela, não. Eu não vim aqui para poder curar vocês. Eu não vim aqui para poder exercer ministério no meio de vocês. Eu não vim aqui para essas coisas. Nós não devemos deixar de pedir a Jesus, mesmo que isso pareça impossível. Parece que Jesus fechou a porta. Parece que Jesus estava dizendo não. Mas é interessante que não foi isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava exercitando a fé dessa mulher. Muitas vezes Jesus não nos responde na hora que nós pedimos,
porque ele sabe que aquilo ali vai ainda ter um efeito, vai ainda proporcionar uma mudança plena no que ele quer em nós. Eu gosto muito de ver, às vezes, aqueles videozinhos, eu acho que eu até comentei aqui na igreja, pessoas que pegam, sei lá, muitas coisas, às vezes pegam um lápis de cor, colocam dentro de um corte com cera e tal, e aí depois começam a trabalhar e fazem móveis, vasos, assim por diante. Eu gosto de ver aquilo. Ou pegam um pedaço de madeira e começam a talhar, eu acho bonito, eu acho uma arte incrível que infelizmente está se perdendo. Mas muitas vezes eu já olhei aqueles vídeos e falei, pronto, tá lindo. Não precisa fazer mais nada. Tá ótimo. E o artista foi lá e continuou. E continuou. E tirou mais um pouquinho. E lixou mais outra vez. E passou um outro revestimento. E foi trabalhando até ficar incrível. De tirar o fôlego de tão bonito que ficou. Às vezes nós olhamos para a situação e falamos, tá bom, tá bonito, chegou. Mas Jesus continua, porque Ele quer chegar aonde nós perdemos o fôlego, a capacidade dele de mexer, de alterar. Se você for para Mateus agora e ver alguns detalhes que ele falou aqui, no versículo 23, olha o que Mateus vai dizer. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ou seja, antes dele poder falar aquilo que ele falou, dizendo que ele não tinha sido enviado a não ser para os de Israel, ele não respondeu nada. Ele ficou quietinho. Ele não respondeu palavra. E os discípulos, talvez sabendo que ele não queria ser reconhecido, talvez sabendo que ele não queria que as pessoas de lá o importunassem, falavam, roga para que ela vá embora. Diz ali, os discípulos aproximaram-se e rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Nós vemos duas coisas importantes. O silêncio de Jesus e o trabalho na fé dessa mulher. Ela não deixou de clamar mesmo quando Jesus foi silêncio. Ela não deixou de clamar, ela falou. Ela falou, ela falou, ela falou. E devia ser tão chato que os discípulos falam, manda ele embora, não dá mais para aguentar essa mulher. Graças a Deus, Deus não é como nós somos, que desiste. A gente fala, não, realmente, está atrapalhando demais, vai embora. Mas isso seria completamente contraditório com os ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele falava, se você tem um amigo, e esse amigo vai de noite na sua porta, e bate dizendo, olha, chegou um visitante inesperado na minha casa, e eu preciso de pão. Ele vai falar, não, mas meus filhos estão deitados, eu não posso te ajudar. E ele falou que por mais que ele não quisesse, pelo muito insistir, ele faria o quê? Ele daria tudo o que precisasse. Ele daria tudo o que fosse necessário para o seu amigo, para que ele pudesse parar. Se Jesus falasse, vai embora, seria contraditório ao que ele estava ensinando. Jesus quer que nós saibamos que nós precisamos continuar, mesmo quando parece que nada está dando certo. Parece que a oração não chega no céu, parece que as coisas não mudam. Mas ele está trabalhando. Da nossa fé. Está agindo dentro de nós. Então, clame. 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 Não importa a situação, o estágio, clame. Deus pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Creia que a sua palavra é verdadeira.
creia. E assim como ela, faço o que ela disse no versículo número 25, que disse, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Socorre-me. Nós precisamos clamar pelo socorro de Deus nas nossas vidas e continuar clamando por Ele. Por isso, nós não devemos deixar de ir a Jesus porque nós somos, por causa do nosso problema, mesmo que pareça impossível, nós não devemos deixar de clamar por sua misericórdia. Por sua misericórdia. Ela foi aos pés de Jesus e falou, socorre-me, socorre-me, eu preciso do teu socorro, Senhor. Voltando lá para Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 7, nós vamos ver no versículo de número 28, depois que Jesus Cristo disse, depois de ele ter afirmado sobre o propósito principal dele, que era levar o reino aos de Israel. Versículo 28, nós temos uma linda resposta de fé. Porque ela diz assim, ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Nós temos muitas coisas bonitas aqui. Primeiro, o entendimento dessa mulher com relação a quem ela estava falando. Ao ouvir a resposta de Jesus, aquela mulher não ficou revoltada. Ela não ficou... ela não nutriu nenhum sentimento de ódio por Jesus Cristo, por ele ter dito o que disse. Ela aceitou o que Jesus disse. E isso é importante para nós. Às vezes, durante essa jornada, Cristo vai falar algumas coisas, tipo assim, talvez agora não. Dessa forma não dá. Primeiro agora você fazer isso, depois eu vou fazer isso. Mas ela aceitou isso. E como é que nós sabemos que ela aceitou a sua posição dentro da história, dentro dessa imagem que Jesus construiu para ela? Ela disse, sim, Senhor. Sim, Senhor. Ela reconheceu que diante dela não estava simplesmente um homem. Ela reconheceu que diante dela não estava simplesmente alguém capaz. Ela reconheceu que diante dela estava o Senhor de toda a vida. Ela reconheceu que aquele ali que falava com ela era alguém que tiraria ela de tudo aquilo que ela era. Mudou ela completamente. Ela, ouvindo aquilo lá, exerceu fé de crença no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. E ela disse, sim, Senhor. Muitas vezes nós precisamos entender isso, que Jesus vai nos responder coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Ele vai nos dizer coisas que talvez não sejam agradáveis aos nossos ouvidos. Mas a nossa atitude é uma só, que é dizer sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu entendo e eu aceito o que o Senhor está me dizendo. Mas é bonito essa visão de que nós podemos ter que Jesus Cristo, ele não é um Senhor absoluto que não se importa com isso. Porque ela faz uma vírgula, ela acrescenta uma frase, ela não para por ali, ela diz, mas os cachorrinhos. Senhor, eu sei que você está alimentando os de Israel, os filhinhos, mas eu sou uma cachorrinha. Ela se colocou naquela cena e entendeu, tá, existem os filhos de Israel e eu não sou um deles. E eu não vou ganhar isso. Então não adianta eu tentar ir atrás disso aqui. Eu tenho que ir atrás do que é para mim. Então eu sou só uma cachorrinha. Os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Isso é bonita. Porque ela entende que, primeiramente, criança tem dificuldade para comer. Ela come e cai migalha, é natural da criança. Mas também é importante entender qual era a função do pão durante as refeições. O pão não era que nem, por exemplo, eu gosto muito, talvez o irmão também faça assim, quando vai tomar uma sopa,
você vai lá, molha o pãozinho e come, né? Normalmente é isso que a gente faz com pão. Mas o pão, ele servia para uma coisa que eles não tinham naquela época. Guardanapo. Eles não tinham guardanapo na época. Então, se você comer alguma coisa que tivesse um molho, alguma coisa assim, principalmente os homens, que normalmente naquela região eram barbudos, quem tem barba sabe o que acontece quando você come molho. Você suja aqui e tal. É terrível. Eu não como cachorro-quente na rua. Eu não como nada disso na rua. Na rua eu não como porque eu passo vergonha. Eu estou comendo, tem um ketchup mostarda pendurado aqui no meu bigode. É horrível. E eu não vejo, porque está no bigode, então não sinto no meu corpo. Então é horrível. Eu desisti já da vida. Se eu como na rua, eu peço garfo e faca para poder enfiar direto na boca, senão vai dar sujeira. Então era uma coisa... As migalhas que caíam, nem sempre eram as migalhas mais limpas que caíam no chão. As migalhas que caíam, às vezes, elas estavam bem sujas. Porque era do resto da boca das pessoas que caíam. E ela estava feliz com isso. Ela estaria feliz com isso. Ela sabia que aquele pouquinho ali já seria suficiente, porque era assim para o Senhor de toda a terra. As migalhas que caem da mesa do Senhor de toda a terra, as migalhas são muito maiores do que qualquer problema que eu tenho. Elas são muito maiores do que qualquer problema que eu tenho. Qual é a dificuldade para Deus para fazer isso ou aquilo na minha vida? Nenhuma. Quando a gente pensa nesse mundo, e sabe, você estudou um pouquinho na escola, você sabe que esse planeta não tem uma base. Eu passando para cá, eu estava reparando que lá na BR-116, eles colocaram muitas passarelas, aquelas amarelonas, né, para as pessoas. Por mais que tenha as passarelas, hoje estava um homem literalmente embaixo da passarela, atravessando pela pista. Mas eu estava reparando que algumas passarelas, elas têm alicerces, né, elas têm pontos para segurar a estrutura, porque é um vão muito grande. Mas outras não têm. Então, a estrutura está na ponta de fora, é lá que está toda a força para segurar aquela passarela. E o planeta não tem nem aqui, nem no meio. Ele está assim, ó, simplesmente vagando. E ela não baixa, não sobe. Se baixasse um pouquinho, subisse um pouquinho, ia estragar tudo que a gente conhece como Terra. E Deus sustenta. Para um Deus que sustenta esse planeta e todos os outros que ficam circulando, e todas as estrelas que giram, e todas as coisas que o Hubble conseguiu alcançar, Hubble é aquele microscópio, né? Que ele sabe que a gente não chegou no final de tudo aquilo. O que é para Deus fazer isso? O que é para Deus fazer isso? Uma migalhinha que cair do pão, no chão, no cachorrinho, é suficiente para o problema dela. E Jesus sabia que ela entendeu isso. Porque aquilo impactou Jesus Cristo. Ao ouvir essa informação, ao ouvir essa continuação da história, que ela entendeu sua posição, entendeu que ela não era filha, não era de Israel, mas ela se colocou numa posição de humildade, debaixo daquilo, como uma cachorrinha, e se colocou naquela história, na mesma imagem, na mesma figura que Jesus construiu. Aquilo também foi o que mudou para Jesus. Porque era aquilo que ele esperava. Esse era o ponto. Lembra aquela última polida, aquela última passada de cera, aquilo tudo? Era isso. Versículo 29 fala, então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua vida. É muito bonito toda essa construção aqui da frase de Jesus, porque nessa frase de Jesus nós vemos o quê? Que primeiro o demônio saiu antes dele falar. Quando ele falou já saiu, é porque já saiu. Então, antes dele falar propriamente com essa mulher, o filho dela já estava bem. E ele já disse para ela, pode ir embora. Pode ir embora. O que você queria foi alcançado. Foi alcançado. E aí, o que aconteceu? Ela perguntou se foi mesmo, Senhor? Ela duvidou. Ela foi embora. Ela foi embora. Porque ela queria ver o que Jesus falou que era verdade. Voltando ela para casa, achou a menina atirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. No versículo lá, de número
27 de Mateus, diz ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Grande é a tua fé. Sabe, irmãos, é interessante, Jesus fala aqui que ele veio primeiro para os de Israel, mas sabe essa frase, grande é a tua fé, só aconteceu 2 vezes em todo o ministério de Jesus. 2 vezes ele usou a expressão, grande é a tua fé. Uma foi com essa mulher, a outra foi com um soldado, um centurião. Foram as únicas 2 vezes que Jesus Cristo usou a expressão, grande é a tua fé. Eu acho incrível, impactante e marcante para nós que a fé foi grande por aqueles que não eram judeus. Os gentios, os alheios às promessas, às alianças, eram aqueles que realmente creram de uma maneira muito, muito, muito profunda. Eu não estou dizendo que os judeus não acreditavam em Jesus, mas que esses aqui exerceram uma fé diferente de todos que Jesus conheceu dentro do território de Israel. E graças a Deus, porque Jesus Cristo não ficou somente com os de Israel. Se hoje nós estamos reunidos aqui, é por causa que Jesus fez. Já a primeira inserção aqui, nós vamos ver, essa é a primeira inserção que Jesus faz para uma região fora de Israel. Para poder levar o evangelho a pessoas que também estavam longe. Então nós precisamos, irmãos, ter esse entendimento. Para que quando nós fazemos isso, nós vamos ver Jesus agindo nas nossas vidas. Jesus agindo nas nossas vidas. Então vá a Jesus, não deixe de ir a Jesus, seja qual for o seu problema. Segunda história que nós temos aqui, e essa é mais rapidinha, é a história desse surdo. Jesus agora saiu de novo de Tiro e de Sidom. Ele sai de Tiro, então a gente já sabe que ele estava lá no norte, mais ao norte, desce até Sidom para ir para as regiões de Decápolis. Agora a gente está falando mais um percurso aí de uns 40 e poucos quilômetros que Jesus percorreu, porque ele foi pela costa, ele não atalhou, então deve até uns 50 quilômetros talvez de distância. Decápolis, irmãos, lembram da história do outro endemoniado que nós falamos, são 10 cidades, então ali pode ser qualquer uma das 10, mas era uma daquela região. E lá ele foi indo naquela região, e agora nós vamos ver uns paralelos diferentes, porque na primeira história nós vemos uma mulher indo até Jesus. Nessa segunda, indo até Jesus com o problema de outra pessoa. Nessa nós vamos ver alguém vindo até Jesus com o seu problema. Com o seu problema. Versículo 32 fala, então, e trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão nele. Interessante aqui, lhe trouxeram um surdo. Aqui nós vemos que existiam amigos. Como amigos são importantes em momentos difíceis. Em momentos de dificuldades, uma das coisas que você mais precisa é de um amigo. Alguém que sabe a tua dor, que busca entender a tua dificuldade e que quer te ajudar. E aqui esse surdo gago talvez não seria a melhor tradução, porque o que acontece? O irmão provavelmente já conheceu alguém assim. A pessoa não ouve, mas ela não significa que ela era muda. Então, quando ela não ouve, ela aprende a falar olhando a boca dos outros. Então, quando ela se comunica, é sempre uma coisa meio estranha. Mas ela até fala. Gago é nesse sentido de que ela não conseguia ser fluente na fala. Né? Ele tinha dificuldade para poder se expressar. Mas ele não era completamente mudo, ele era surdo. E essa surdez afetava a capacidade dele de falar. E aí, claro, como qualquer coisa que você faz muitas vezes, acabou atrapalhando aqui a região para falar. Então, ele tinha essa dificuldade mesmo, até por causa disso. E esses amigos levaram a Jesus. E eles levaram a Jesus para que ele pudesse cuidar do seu
amigo. E eles pediram para impor as mãos sobre ele. É interessante, não existe um padrão, né? Não existe um padrão. Mas uma coisa interessante que nós podemos ver aqui é que, às vezes, nós vamos pedir uma coisa para Jesus, e Jesus vai fazer um pouco diferente, ou de uma maneira diferente. Eles acreditavam que, simplesmente Jesus colocando a mão sobre o seu amigo, ele já ficaria curado. Mas o que Jesus fez foi diferente. Versículo 33 diz assim: Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Não foi exatamente o que eles tinham pedido. Eles pediram: coloca a mão sobre o nosso amigo. Aí Jesus, na nova versão transformadora, explica um pouquinho melhor a sequência aqui. Jesus colocou a mão nos ouvidos dele, depois ele cuspiu nos dedos dele e passou na língua dele. Ele não cuspiu na língua dele diretamente, mas ele encostou aqui, cuspiu e encostou aqui. Isso, alguns comentaristas dizem que é para ele, porque ele não ouvia. Lembra, esse sistema que a gente tem hoje de comunicação por sinais é muito moderno, é coisa dos últimos anos. Então, Jesus, querendo comunicar com aquele que não podia ouvir, ele aperta e encosta. É aqui e aqui que eu vou cuidar. É exatamente esses movimentos que ele faz para poder deixar bem claro para ele. Aqui e aqui são os lugares que eu vou cuidar. Eu não sei se o irmão sabe, mas existe um aplicativo, agora me passou na cabeça só por estar falando disso, nem lembrei. Mas eu tenho no meu celular porque a gente sabe, o famoso nunca se sabe. Existe um aplicativo chamado Hand Talk. Tá? Eu posso escrever depois, que é falar com a mão, literalmente. E esse aplicativo é muito legal. Se eu não tenho espacinho na sua memória, baixa aí. Porque existe um mundo ao nosso redor que a gente não lida, que é esse mundo dos surdos. A gente não lida com isso. Eu não sei falar em Libras, né? Não sei falar. E é meio frustrante saber que existe não somente Libras, que Libras é língua para brasileiros, né? Língua de sinais brasileiro. Mas se você é em outro país, é outra língua. É outro sinal. Você tem que mudar as coisas. Algumas coisas são semelhantes, outras são diferentes. Assim como a gente fala, às vezes, português e espanhol parece às vezes a mesma coisa, os sinais, às vezes, também acontece isso. Mas nesse aplicativo aqui, Handtalk, o que é o bonitinho dele? Você vai lá e digita a frase ou fala a frase por Handtalk. E aí você vira o aplicativo para a pessoa, e aí tem um bonequinho lá, e o bonequinho vai lá e faz os movimentos para você. É bonito demais aquele negócio. Funciona muito bem. Então você vai falar, sei lá, Jesus te ama, e vai fazer aqui, Jesus te ama. Entendeu? É muito bonitinho, muito legal. Se tiver um espacinho, coloca lá, porque você pode até evangelizar um surdo. Se chegar o cara e falar, não ouve, você passa um pouquinho, você vai aqui e mostra para ele, ele vai poder usar. Mas Jesus não tinha essa tecnologia também, nem precisava, né? Então aqui ele está aqui, ele encosta nesses dois lugares para mostrar, é aqui que eu vou. E depois disso, ele ergue os olhos ao céu, versículo 34, suspira e disse, Efatá. É uma palavra pequenininha, mas eu acho bonito porque, ao meu entender, essa é uma palavra que, lembra, esse homem ele tinha uma habilidade muito boa de ler os lábios. Semana passada, eu estava dando aula para os meus alunos, e no sistema online, né? E eles, quando estão fazendo exercício, eles desligam o microfone, até porque às vezes tem interferência, batida de martelo, umas coisas assim, então realmente atrapalha. Então eles estão fazendo exercício, eu dou a instrução, eles desligam os microfones e vão fazer. E aí eu vi que os dois, que são gêmeos, eles tinham terminado e estavam conversando. E a minha outra aluna estava lá, e eu estava ali. Normalmente, às vezes, quando eu vejo que eles estão assim, eu fico olhando outra coisa, olhando para a janela, assim, para ver paisagem, passarinho voando. Até porque na hora que eles estão tendo aula, os passarinhos vão todos para uma região, é bonito, eu gosto mais de ver aqueles meus passarinhos. E aí eu vi a boca dela e comecei a olhar. E aí é interessante, eles dois são bem aplicados, então eles entram na aula, eles entram na aula. Pode estar em casa, pode estar, tanto faz. Eles conversam em inglês. E eu vi bem claro ela falando em inglês, que era um dia que estava para chover, ela falou, eu estou vendo as nuvens indo para o oeste. E eu vi bem certinho assim, ó, eu acho que as nuvens estão indo para o oeste. Eu abri o meu microfone e falei, você disse que as nuvens estão indo para o oeste. Ela ficou assim. Ele consegue ler meus lábios. Então, Jesus Cristo aqui é a mesma coisa. Ele fala Efatá para esse homem, e aquele homem leu
efatá. E no momento que ele ouviu, que ele leu os lábios de Jesus dizendo efatá, o que aconteceu? Abriram os olhos dele. Então ele soube exatamente quem tinha feito o milagre. Não foi porque ele encostou nos ouvidos e na língua, mas muito por causa que ele falou efatá. E é assim, Marcos gosta às vezes de colocar umas expressões, né, na língua ali, né? E ele traduz aqui, então, para que todos pudessem entender, né, o que significaria efatá. O que ele estava dizendo ali, quando ele disse efatá, que quer dizer abre-te. Ele disse abre-te. No momento que ele fez isso, o que aconteceu? Versículo 35, abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Essa é uma palavra boa para treinar quem teve a língua presa por muitos anos. Desembaraçadamente. Então, Jesus Cristo, ele fez isso e mudou a vida desse homem. Mudou a vida desse homem que foi lá e recebeu de Jesus Cristo a bênção de poder agora livremente voltar e falar. E imagina só, agora, versículo 36 acontece uma coisa que para mim não faz sentido, mas é quase que impossível acontecer isso. Versículo 36, mas lhe ordenou que ninguém o dissesse. Peraí, você acabou de liberar esse homem para poder falar, se disse para ele não falar. Ele não falava até ontem. Ele chegou agora, você encostou nos ouvidos dele, colocou na língua dele. Ele pode falar e se disse para ele não, fique quieto um pouquinho, não. Esse cara, o que mais ele quer falar. O que mais ele quer é poder falar. E aí Jesus fala, ó, segura aí, não diz nada para ninguém. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. A razão pela qual Jesus muitas vezes dizia isso é porque ele não queria ser enxergado como um milagreiro. Ele não queria ser considerado aquele homem que só simplesmente fazia isso, porque não era o propósito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era essa a razão pela qual eles estão aqui. E por causa disso, muitos tinham uma visão errada de Jesus Cristo. Entendiam que ele era uma pessoa diferente de quem ele realmente era. Mas é interessante também, irmãos, perceber um detalhezinho lá de Mateus. Acabei pulando minha anotação nesse quesito. Porque no versículo de número 30 de Mateus 15, fala, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. É interessante que Marcos ele tira esse homem da cena, porque teve muito coxo que andou, teve muito cego que veio, teve muito tudo. Mas esse homem foi diferente. Esse homem foi diferente, ele quis apontar aqui. Provavelmente foi Pedro que fez, como a gente fala, né? Foi aquele que contou as histórias para Marcos registrar. Mas ele teve esse momento especial aqui desse homem. E isso nos ensina uma coisa importante. Para Jesus, para os homens, muitas vezes nós somos um entre muitos. Mas Jesus cuida cada um de uma maneira singular. Se o seu problema é esse, Jesus vai cuidar desse problema. Se o seu problema é aquele, Jesus vai cuidar desse problema. Nós não somos um número, nós não somos um na multidão. Nós somos aqueles que Jesus vai de maneira peculiar. Você pode ver qualquer milagre, ele nunca mais repetiu essa técnica. Porque não é a técnica que fazia isso. Mas Jesus queria mostrar que as pessoas eram únicas, eram especiais. E ele fez isso de uma maneira única e especial para essa pessoa. O seu problema pode ser o qual for. Jesus vai tratar ele de uma maneira única e especial. Você é único e especial dentro do plano de Deus. Mas você precisa ir a Jesus também. Você não pode deixar de ir a Jesus para que ele possa transformar a sua vida. No versículo 37, nós temos de onde veio o nosso título da mensagem. Versículo 37 fala, maravilharam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz os surdos ouvir os surdos, como falar os mudos. Mateus vai dizer, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam.
e glorificavam, então, ao Deus de Israel. Eu acredito muito que uma das razões pelas quais nós devemos orar muito a Deus é para que Ele possa ser mais conhecido através dessa dificuldade. Se tem uma coisa que a gente tem orado constantemente lá em casa é Deus, que a nossa dificuldade seja aquilo que vai fazer as pessoas enxergarem o Deus que nós servimos. Que vai ser a razão por que outras pessoas vão se gloriar, vão gloriar ao teu nome. Que outras pessoas vão mudar a sua perspectiva de quem é Deus. Existem tantas coisas acontecendo na nossa vida, mas uma delas eu tenho orado agora, em específico, porque nos últimos tempos eu tenho podido conversar com pessoas que eu não conversava há muito tempo. Muito tempo. E eu tenho orado muito para que Deus possa usar essas oportunidades, as dificuldades que nós passamos e tudo mais, para que essas pessoas possam conhecer Jesus Cristo. Que o nome dele possa ser conhecido mais e mais. Então, irmãos, nosso Deus faz tudo maravilhosamente. As coisas que são aparentemente ruins, difíceis, dolorosas, ele faz maravilhosamente. Isso não significa que é uma teologia de prosperidade na questão saúde. Porque às vezes a gente pensa prosperidade só em bens materiais, mas a minha vida não é mais fácil porque eu tenho Jesus. A minha vida ela é segura porque eu tenho Jesus. A minha vida é certa porque eu tenho Jesus. Mesmo com as dificuldades. Se você não conhece Jesus, você não sabe do que eu estou falando. Você está ouvindo, entrando aqui e saindo aqui. E sabe, vai ter um momento, talvez, na sua vida, lá na frente. Talvez hoje você não está percebendo isso. Mas lá na frente você vai precisar de Jesus. É melhor você já conhecer Jesus e ir até Ele do que você ter que se desesperar. Porque quando você tem Jesus, você tem para quem clamar. Você tem em quem confiar. Mas se você só ouve, passa e fala, isso não é importante para mim, minha vida está tudo bem. Quando você precisar, você não vai saber para onde ir. E não é à toa que o mundo está perdido, que as pessoas se entregam às drogas, se entregam ao alcoolismo, se entregam até a levar a sua vida a cabo, porque não conseguem tolerar e suportar as dificuldades. Mas Jesus nos leva. O fardo dele é leve. Ele é manso e suave. Nós temos que aprender, conhecer ele, observar ele. Eu falei isso no domingo passado. Nós vamos olhar e continuar olhando para ele, constantemente, observando quem ele é. Ele é o nosso modelo perfeito. É ele que nós precisamos mirar. Não em qualquer pessoa, mas nele. Porque como eu falei também no domingo passado, quando tudo nos é tirado, se nós temos ele, está tudo. Então, que nós possamos conhecer esse que faz tudo maravilhosamente bem. Conhecer, não ouvir falar, não saber quem é, conhecer de todo o coração. Vamos lá. Pai querido, obrigado por tua palavra e obrigado porque tu és o Deus poderoso. Pai, a gente tem tantos amigos que estão passando por dificuldades tão grandes quanto as nossas, tão grandes quanto as nossas. E o Senhor sabe que nós temos orado constantemente por eles. O Senhor sabe que a gente tem orado por pessoas que estão enfrentando a questão do Covid, pessoas que estão enfrentando situações como a irmã Ivete, a Flávia, a irmã Rogéria, a Dona Vera, o Joel Júnior, o Paulo Barbosa, tantas pessoas, tantas pessoas. E nós sabemos, Pai, que Tu és o Deus capaz de restaurar a saúde de qualquer pessoa, pelo louvor da Tua glória. Isso não significa que o Senhor vai fazer. Mas não nos deixe jamais duvidar que o Senhor pode fazer. Não importa o estágio que está.
Tenho orado pelo primo do meu pai, Paulinho, entubado segunda vez por causa da Covid. Tantas pessoas, Pai, tantas pessoas que a gente tem orado. E obrigado, porque nós não precisamos somente entrar diante do Senhor com os nossos pedidos, nós podemos orar pelos outros. É muito especial. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos ama, cuida de nós e que está fazendo tudo para o nosso bem. E o Senhor faz tudo maravilhosamente. Louvamos a Ti, Pai. Nos dá um bom domingo, com a paz e proteção. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos gratos. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos, por sua atenção. Espero que vocês tenham um bom domingo, muito especial, repleto das bênçãos do Senhor. E estamos despedidos, os irmãos que nos acompanharam também. Obrigado por sua atenção. Até o culto da noite. Deus abençoe. Majestoso Rei, pelo que és, eu te louvarei, porque o teu Filho entregaste por nós, o único Filho teu, fez-se caminho de conciliação, sendo o primeiro de muitos irmãos. Digno és, Pai Criador. Cristo Senhor, poderoso Deus, digno tu és dos louvores meus, porque com teu sangue compraste pra Deus a nós os que Ele escolheu. Digno tu és de louvor receber toda a riqueza, a glória e poder. Digno és, Senhor Jesus. Consolador, Santo Espírito, do meu louvor, tu és digno, porque nossos passos guiaste à luz, fizeste-nos vir a cruz. Enches a vida de amor e razão, faz-nos brilhar em meio à escuridão.